Fala, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu estava essa semana aqui em casa meditando, pensando sobre várias coisas, né? Sobre a palavra, sobre as coisas que nós vivemos no dia a dia, não só nesse momento de pandemia, de confusão política, econômica, mas pensando sobre várias coisas. E muitas vezes um fluxo de lembranças vem à minha mente, principalmente daquilo que eu já estudei sobre a palavra de Deus, daquilo que eu já li, tanto na Bíblia como em alguns livros que eu li. Não li tanto assim, mas li um pouco. Então, muitas vezes esses fluxos de memória, eles vêm assim intensamente, eu começo a digerir aquilo ali. E essa semana eu estava pensando a respeito de uma coisinha chamada gratidão e o contrário dela, né, que é a ingratidão. É interessante como a gratidão ela tem um poder grandioso quando nós somos gratos. Só que é muito mais fácil nós sermos ingratos do que gratos, porque nós temos a tendência de focar, por exemplo, naquilo que nós não temos e reclamar por isso, né? E sempre adiar a nossa satisfação e a nossa alegria para quando a gente tiver aquilo. E a gente esquece, na maioria das vezes, de agradecer por aquilo que nós temos e desfrutar daquilo que nós temos e esperar com alegria e paciência por aquilo que nós ainda não temos e que virá se nós permanecermos firmes em Deus, declarando a palavra e firme na fé, né? Confiando no Senhor. E vários personagens surgiram na minha mente, no meu coração, com relação a isso. Várias pessoas, uma delas foi Saul, né? Que foi escolhido por Deus, apesar de ser desprezado pelos seus compatriotas, pelo povo de Israel, né? Ele não era muito querido pelo povo, mas mesmo assim foi escolhido por Deus para ser príncipe. E em nenhum momento ele foi grato a Deus, né? Não apenas Deus o escolheu, como Deus lhe deu um discipulador, um mestre, um profeta e um pai espiritual, que foi o profeta Samuel, um dos homens mais incríveis do Antigo Testamento. E mesmo assim, em momento algum, ele honrou Deus, ele honrou o profeta, o seu pai espiritual, o seu mestre, o seu discipulador. Em momento nenhum, ele se submeteu a Deus por causa da gratidão. Mas por causa da ingratidão, ele veio a perder o seu reinado e, consequentemente, a sua vida, a sua descendência também perdeu o reinado. E a história de Saul é uma história de vergonha, ao invés de ser uma história de glória, como tinha tudo para ser. Saul era um camarada tão ingrato que ele ficou perturbado por um espírito maligno e, ao invés de ser grato a Deus por Davi ter surgido em sua vida e trazer alívio através de tocar música, enquanto Davi tocava, o espírito maligno fugia de Saul. Ele, ao invés de ser grato a Deus pela vida de Davi, depois Davi se torna um guerreiro poderoso, liberta Israel da opressão dos filisteus, derrotando Golias. Davi é um guerreiro extraordinário, então ele tem vitória, muitas vitórias sobre os inimigos de Israel. Israel se torna uma nação poderosa. O povo de Israel tem coragem agora de enfrentar os seus inimigos e são ganhas inúmeras batalhas. E ao invés de Saul ser grato por Davi, pelo contrário, ele tenta matar Davi, destruir Davi. E se não é a intervenção de Deus na vida de Davi, ele teria conseguido o que ele queria. Existem muitos aspectos que nós poderíamos falar sobre Saul, né? A ingratidão de Saul e as consequências da ingratidão de Saul. Mas, além de Saul,
muitos outros personagens vieram à minha mente. E o mais interessante deles, o personagem mais forte que veio, que eu fiquei meditando sobre isso, foi Lúcifer, o diabo, hoje conhecido como Satanás, né? Quando eu fiquei meditando sobre a origem de Lúcifer, como foi que Lúcifer foi criado? Como foi que Lúcifer caiu do seu estado? A ingratidão de Lúcifer contra Deus colocou ele numa situação muito difícil, né? Uma situação de trevas, trevas profundas e trevas eternas. Eu quero ler apenas um texto bem rápido aqui de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, né? E versículo 15, que diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Como pastor de igreja, que pastoreio há muitos anos, mais de 20 anos, em várias ocasiões, pessoas que saíram da igreja, pessoas que se desviaram do evangelho, pessoas que caíram em erros, em pecado, em situações difíceis, por muitas vezes eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Ou o que eu deixei de fazer para que esta pessoa viesse a agir dessa forma? Mas eu pergunto para você, querido, o que foi que Deus fez de errado para que Lúcifer se rebelasse contra ele? O que foi que Deus fez de errado para que Lúcifer se achasse iniquidade nele? Né? O Senhor diz, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Olha onde Lúcifer estava. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Irmão, não quero que esse vídeo fique longo, porque a minha ideia é tratar desse assunto de uma maneira mais específica nesse domingo e talvez no próximo domingo. Então essa é só uma pincelada para que você entenda o poder da gratidão e as consequências devastadoras da ingratidão. Toda pessoa ingrata, ela perde o que tem e jamais vai conquistar o que deseja. Toda pessoa grata, ela permanece com o que tem, ela preserva o que chega às suas mãos e ela sempre vai crescer, sempre vai multiplicar, sempre vai alcançar aquilo que o seu coração deseja, porque esse é o poder da gratidão. Eu pergunto para você, você está sendo grato ou está sendo ingrato?